Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ouvir a Palavra. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro O Poder da Pressão, de Watchman Nee. A partir da página 16, o subtítulo é A Pressão do Pecado. Quantos de nós têm alguma experiência nítida de vencer o pecado? Quem entre nós conhece como a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte? Quem tem explicitamente tratado com o pecado e o vencido? Porque tão poucos de nós cristãos somos libertos da escravidão do pecado? Pode talvez ser devido à nossa incapacidade de usar este princípio, saber como usar a pressão do pecado sobre nós, pelo contrário, sabemos como usar a pressão do pecado. Pelo contrário, desmaiamos sob sua pressão. Falhamos por não usar essa pressão para clamar a Deus e buscar seu livramento. Quão frequentemente devemos ser pressionados pelo pecado até este ponto, pressionado além da nossa medida, de tal forma a não podermos ajudar ou a salvar a nós mesmos. Antes que eu torne real, termos o poder para ir a Deus e receber a vitória de Cristo, então seremos libertados. Suponhamos, por exemplo, que um crente involuntariamente conte mentiras com frequência. Um pequeno descuido e uma mentira escapará da sua boca. Ele não poderá vencer esse pecado se não tiver consciência da impiedade das mentiras e da dor de mentir tão pouco. Sentirá profundamente que está sob a opressão das mentiras e que não tem força alguma para lutar contra elas. Somente quando desejar não cometer esse pecado é que ele reconhecerá quanto está sob sua pressão. Lutar contra o pecado só aumenta cada vez mais neste cristão a consciência da opressão do pecado. Ele ainda não pode falar sem mentir e vai se tornando cada vez mais e mais miserável. Quando e como ele pode encontrar livramento deste pecado? Não antes de confessar. Um dia que, não importa quanto tente, ele simplesmente não pode vencer este pecado e sente que seria melhor se estivesse morto. Está tão consciente da pressão deste pecado que não pode mais suportá-lo. A pressão no momento é grande o suficiente e por isso o poder de vencê-la torna-se suficientemente grande também. Desta vez ele parece ter maior poder pelo qual pode ir a Deus e chamar pelo livramento, como também muito maior capacidade para receber a obra de Cristo. Em seguida dirá a Deus: ó Deus, não posso viver sem tu e não me capacitares a vencer o meu pecado por meio da obra consumada do Senhor Jesus. Quando se apega a Deus dessa forma, ele vence. Você vê como a pressão do pecado lhe dá poder para ir a Deus em busca do livramento? Usemos outra ilustração. Um crente é incomodado por pensamentos impuros. Ele não tem como refrear esses pensamentos impuros. Ele sabe que isso não é certo, mas não consegue resistir, nem tem poder para orar a Deus. Ele poderá tentar resistir, até mesmo tentar orar, mas parece que está tentando sem muita dedicação. Não existe poder. Por quê? Porque ele ainda não sentiu a pressão do pecado e por isso não tem o poder do livramento. Mas ficar perturbado por esses pensamentos, não apenas uma ou duas, mas uma centena de vezes, e for vencido todo o tempo, a despeito dos seus esforços, então sofrerá a dor da confissão e das derrotas a ponto de não poder mais suportar a pressão, nem mesmo por mais 5 minutos. E é neste momento que ele recebe a fé, como também o poder para vencer seu pecado. Nos dias comuns, ele não tem nem fé nem poder, mas quando experimenta o calor da pressão, sua fé parece acumular poder. Normalmente a sua resistência no passado era pequena, mas agora, depois da pressão ter aumentado tanto, a sua resistência torna-se mais poderosa. Lembremos, portanto, que a pressão visa produzir poder. Utilizemos a pressão em nosso viver diário para transformá-la em poder, a fim de progredir espiritualmente. Tenha em mente também que um crente poderoso não possui qualquer medida extra de poder além do que nós mesmos possuímos. Ele simplesmente sabe como utilizar a pressão sobre ele e está determinado a fazê-lo. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. O livro O Poder da Pressão, de Watchman Nee. Tem ele completo aqui no canal, mas como foi feito antigamente, então ele está todo feito pelo Google Tradutor. Quem sabe um dia a gente possa
fazer o livro completo de novo. Eu espero que possamos um dia desses. Obrigado pela atenção, vejo vocês no próximo vídeo.